Olá meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E vou estar falando hoje sobre a história de Jesus e Maria Madalena. Ficou curioso? Tá com vontade de assistir? Pega seu café, senta no sofá e vamos desmanchar este crochê, despentear este macaco e contar tudinho para vocês agora no nosso programa Palavra de Amigo. A Palavra de Amigo de hoje vem com um grande mistério, que é a história de Jesus e Maria Madalena. Nós vamos estar contando, claro, que é apenas um breve sobre a história, um resumo. Se você se interessar por esse assunto, existem muitas coisas e muitas teorias a respeito de Jesus e Maria Madalena. Você pode pesquisar tranquilamente que há muitas informações e tirar a sua própria conclusão. Nós aqui do Santuário Nacional de Santa Saracali temos uma versão, que é a Lenda Proibida de Santa Saracali, que é que conta a história de Santa Saracali, que seria a filha de Jesus com Maria Madalena. Seria a força e o santo Graal que Maria Madalena carregava. Que na verdade a história do santo Graal, nada mais, nada menos, seria o ventre materno de Madalena, que carregou o sangue real de Jesus, que seria Sara, sua filha. E seria a sua descendência na terra. A história de Jesus, todos vocês conhecem ela como a Bíblia conta. Como nascido em 25 de dezembro, como concebido por Maria, imaculada, sem pecado, seria o Filho de Deus na terra. Mas a verdadeira história, ela não tem tanta glamorização quanto normalmente o decorrer do tempo veio colocando. Jesus era um grande revolucionário, um grande filósofo, um grande idealista da época, que ele era um líder entre o seu povo e que ele pregava uma palavra que ia contra os poderosos. E ele tinha realmente descendência real, ele descendia de Davi, e Maria Madalena era uma de suas discípulas, a sua principal discípula, né? E ela descendia de uma família riquíssima, de uma família real, que era Miriam de Magdala. Ela era de uma família riquíssima, poderosa em Magdala, que dá origem ao seu nome. Maria Madalena seria Miriam de Magdala. E ela era muito poderosa e ela foge, né, de um casamento imposto a ela, né, para que ela... E esse marido teria matado a sua família para ficar com todo o poder e a herança da cidade que ela descendia. Então ela foge deste marido, foge para não ser morta, e aí ela encontra os seguidores de Cristo, começa a ser seguidora de Jesus, de Cristo, e começa a ser também detentora da palavra, e acaba se tornando a maior, entre os apóstolos, que seria a própria companheira de Cristo. Jesus, dentro de sua peregrinação, a história dele não condizia porque ele ia contra realmente os desmandos da época. Como hoje a gente luta com os poderosos, entre a direita e a esquerda e tudo mais, Jesus seria essa força sindical da época, E dentro disso ele tinha grandes conhecimentos, grandes histórias, pregava a cura, tinha o dom da imposição de mãos, da cura através da imposição de mãos, da cura através de medicamentos, de coisas alternativas que
era muito mal visto por aquela época. Ele tinha essa ideia progressista de uma nova cultura, de uma nova libertação, de uma maneira alternativa de cura e tudo mais, que as pessoas não aceitavam, porque eram ainda muito ligados, sempre foram ligados ao poder. Existiam os poderosos e os miseráveis. Ponto. Então, esse entremeio entre todos não existia. Então, e Jesus queria mediar tudo isso. Então, Jesus ele se abdica de mundo, de sua história, de sua tradição de família, assim como Madalena e tudo mais, para servir perante aos pobres, perante as pessoas desvalidas e que precisavam de sua ajuda. E dentro disso, houve várias histórias. Ele teve vários seguidores, e esses seguidores são os apóstolos, que conviveram com ele e que também comungavam da mesma ideologia de libertação dos povos. Então, porém, a perseguição dele era essa, e ele começou a se tornar um grande, né, entre todos esses as pessoas que precisavam de uma voz perante ao público. Então, é uma ideologia muito política da época também, que não se fala. E se torna, diante de tudo aquilo que ele pregava, era uma história de libertação contra toda essa história. Jesus nunca possuiu uma igreja, Jesus nunca teve um templo, Jesus nunca pleiteou isso. Jesus pregava nos lugares abertos, pregavam para as pessoas que queriam os ouvir, pregava ao povo e principalmente a igualdade e o compartilhamento entre todos. Ele não pregava o monopólio de riquezas, ele não pregava nada desse tipo de coisa, ele não ostentava riquezas, não ostentava vestes, não ostentava joias, nada disso. Então é uma ideia totalmente diferente. Bom, depois de toda essa passagem na terra e todo esse embate, a história da crucificação, como ele foi condenado e tudo mais pelos poderosos, porque existia uma grande revolta do povo contra a liderança política da época, então por isso ele foi execrado, o seu povo devastado e todas as histórias que vêm através dele. Além dos milagres, das coisas. Como ele é um grande estudioso, então ele sabia dos fenômenos naturais, ele sabia das coisas, eles se aprofundavam. E os apóstolos também eram pessoas que não ficavam se rendendo como a nobreza tinha. A nobreza tinha um específico pessoa com suposto dom que estaria falando em nome daquilo e eles tinham que seguir aquelas histórias. Não, eles estudavam as histórias, iam a fundo, tinham um poder, tinham uma força muito grande, e esse poder é que veio fazê-lo tão famoso com todas as histórias das curas e dos milagres. Bom, vamos dar um salto através da crucificação, a história de Maria Maria Madalena ter seguido ele, ter sido a primeira a ver ele após a morte, da ressurreição e tudo mais. Bom, como que Jesus, né, nesse meio tempo, antes da crucificação, ele passa um tempo fora das histórias. Então é um tempo que ele se refugia no Egito, né, que está nos evangelhos apócrifos, separados. Não adianta você, com uma teologia bíblica, vir aqui no vídeo e colocar um textão. Não vai adiantar, porque nós não estamos falando da questão bíblica, nós estamos falando do Jesus escrito na Bíblia. Nós vamos chegar até a Bíblia lá, falando o porquê que eu não estou falando da visão bíblica. Então ele se refugia, e lá ele constitui família com Maria Madalena, e quando Maria Madalena vem grávida de Sara, que ela tem Sara no Egito, traz Sara para cá. Quando eles voltam, e ele volta à atuação com o povo, eles colocam Sara escondidas com José de Arimateia, que era um grande mercador da época, tinha grandes posses, e disfarça ela como uma das escravas de José de Arimateia, que é aí que ela se esconde como escrava, né? E para que ela não fosse perseguida, porque a família era perseguida, todos queriam dizimar a raça de Cristo, porque ele era um revolucionário. Então Sara fica escondida aí nesse meio tempo, por isso depois ela vem a ser descoberta, mas
a história de Santa Sara vem como se ela fosse uma escrava, e ela não era, ela só estava disfarçada por ser filha de Cristo. Bom, como a história hoje é Jesus e Maria Madalena e a de Sara já está em outro vídeo, então se você quiser, vá procurar o outro vídeo e descobrir a lenda proibida de Santa Sara Kali. Bom, depois de toda essa história, a companhia de Jesus, Maria Madalena, estarem juntos e toda essa estruturação, e por que eu falo que o Jesus bíblico ele não tem a ver com a história que nós conhecemos? Por quê? Porque a Bíblia ela vem em 325 depois de Cristo. Porque a Bíblia foi criada no Concílio de Nicéia pelo um imperador romano sanguinário chamado Constantino, que juntou algumas histórias de 4 apóstolos, né? Ele deu aquela peneirada. Os outros evangelhos, os evangelhos seriam os diários, os diários dos apóstolos, né? Que cada um escreveu parábolas, escreveu uma história sobre a vivência com Cristo. Cada um tinha o seu, a sua vivenciada. Toda essa parte escrita que Jesus, na verdade, ele não deixou. Ele ensinou e os apóstolos, cada um fez o seu diário, a sua história. Então alguns foram pegos para colocar nessa tal Bíblia. Por quê? Porque depois de Cristo continuou muito ainda, o movimento que Cristo deixou na Terra ficou muito grande e só tende a crescer. Durante esses 300 anos foram crescendo, crescendo e crescendo. E as histórias sempre... E aí esse imperador que cultuava deuses, né? Ele era um imperador pagão, então ele cultuava deuses pagões, né? Então ele cultuava deuses mitológicos. Então ele foi e ele falou, não, a gente precisa organizar isso aí e eu liderar, tomar conta dessa história de Cristo, para a gente liderar aqui entre os romanos. Então ele fez o Concílio de Nicéia, onde todos fizeram uma peneira e colocaram e a história de Cristo foi contada nessa Bíblia de acordo com um perfil de deuses pagões, como Horus, né, o deus Sol, vários deuses que eles já adoravam. Então, 25 de dezembro é a mesma história do nascimento de Deus Horus, o sinal da estrela, toda essa história mitológica é de outros deuses e eles converteram na história bíblica para Jesus. Então não dá para se ter a veracidade que toda essa história que nós conhecemos hoje em dia é real, porque como Constantino fez esta Bíblia do jeito que ele queria, moldando da forma que ele queria, muitas passagens bíblicas são histórias de deuses mitológicos também que existem na época, e se você parar para pesquisar, você vai encontrar essas histórias em vários locais diferentes. Então os romanos começaram a liderar. Então a Igreja Católica Romana, ela nasce desse Concílio de Nicéia, ela nasce essa Bíblia, e essa Bíblia depois vem a ter várias modificações durante os anos, e que até hoje é essa Bíblia que corre por essas vastas religiões. E é uma arma de guerra, né? Todos impunham a Bíblia para colocar uma verdade suprema e absoluta, com um livro que tem duplo, triplo, quádruplo de você entendimento. Então, para você entender e falar em nome da Bíblia, você tem ali vários significados. E todos estão empunhando a mesma arma e brigando por elas, por uma verdade absoluta que cada um interpreta como quer. E grandes guerras foram em nome deste livro, construído por um imperador que mandava matar pessoas de maneira cruel, sabendo que todos os apóstolos foram mortos com requinte de crueldade, cada um diferente lugar, mas todos foram torturados e mortos dessa forma. Então, como que de repente você segue uma escrita vinda depois disso? Maria Madalena. Maria Madalena se tornou a prostituta dessa Bíblia. Não. Maria Madalena foi se tornar prostituta no século VI, tá, por um papa, o Papa Gregório Magno, que
resolveu tirar mais, porque o vulto feminino ainda pairava muito grande sobre a igreja. E a própria Bíblia foi para colocar uma igreja inteiramente masculina, uma igreja totalmente patriarcal, por isso os papas, a liderança masculina. Por isso que ela coloca tão abaixo a mulher como submissão neste livro aí que vocês conhecem. Na verdade, foi para tirar o poder feminino. Se Jesus tivesse deixado realmente uma igreja, um templo, quem seria a líder? Maria Madalena, a sua herdeira, e a sua filha Sara, que seria sua herdeira. Os herdeiros da igreja seriam mulheres, seria matriarcal. E outra, a presença de Jesus na terra não veio através do ventre de Maria, concebida sem pecado? Então ele também viria à terra através da mulher. Então a igreja seria feminina, matriarcal. Então a maneira de interpretar a igreja ficou de uma maneira muito adversa. Por quê? Porque eles queriam permanecer a integridade masculina sobre a liderança. Então foram escondidos, os evangelhos apócrifos não foram utilizados, os evangelhos de todos os outros discípulos de Jesus foram negligenciados, o próprio evangelho de Maria Madalena, que existe, você pode pesquisar, está aí, também foi negligenciado, foi retirado do contexto bíblico, do contexto da história, e a história foi contada dessa forma errônea e vem sendo contada até hoje para vocês desta maneira. E dentro do Vaticano, dentro de grandes seitas, foram integradas ali e mascaradas grandes verdades sobre Jesus. Porque realmente Jesus não tinha adoração em templos, não pregava esse tipo de coisa, não pregava todo esse luxo, toda essa ostentação, e primeiro embranqueceram a cor de Jesus, de Madalena, porque ele, típico da época, ele não seria branco, ele seria uma cor de moreno para negro mesmo, para preto. Ele teria uma cor muito mais escura, a cor regional a qual ele descende, né? Então não seria branquinho, bem europeu como a figura mostra, né? No caso aqui, como essas esculturas foram feitas por mim, eu dei um ar mais próximo do que eu imagino da coloração de Cristo, e até mesmo dos traços, né? Ele teria aquele nariz mais forte, ele teria uns traços mais da região, daquele modo ali. Não seria loirinho, clarinho, nada disso não. Então eu tento retratar ele com uma pele mais escura, mais bronzeada, né? Que seria assim, porque tudo foi muito modificado. Tudo, a maneira de adoração, as histórias, todas elas foram misturadas com os deuses pagãos, né? Principalmente deuses egípcios, deuses mitológicos, da mitologia grega, da mitologia romana. Todos esses deuses mitológicos acabaram entrando, porque eles tinham que dar a visibilidade a Jesus como um Deus ao qual eles adoravam. Eles adoravam os deuses milagrosos, totalmente modificados, que eram típico do povo pagão da época. Então eles padronizaram a história de Jesus de acordo com essa mitologia maior que existe. Então a verdadeira história dele é uma essência mais simples, é uma essência muito mais popular, é uma essência muito mais material, é uma essência muito mais humana do que se imagina. Mas isso não difere que ele tenha sido um ser de luz, um ser mais de tanta importância na nossa história. Pelo contrário, o fato dele ter sido mais humano, o Jesus mais humanizado, da maneira que é a realidade dele, tem muito mais a ver conosco, e principalmente se a religião hoje em dia
determinada a Cristo fosse mais humanizada, como ele era, muito mais seguida da forma mais humilde, mais simples que ele pregava, hoje nós teríamos sacerdotes, hoje nós teríamos dirigentes, hoje nós teríamos líderes políticos, hoje nós teríamos um povo muito mais empático com o ser humano, muito mais dócil, muito mais amável, muito mais consciente da raça humana do que como está sendo conduzida a história dele. E empunhada através de um livro totalmente difícil de se interpretar, que cada pessoa lê e entende de uma maneira e acha que a tua maneira é a verdade suprema e empunha aquilo e impõe preconceito, envolto a preconceito, a tortura, porque neste livro tem tudo isso. Histórias de tortura, de preconceito, de misoginia, tem história de homofobia, tem história de xenofobia. É um livro pesadíssimo, são histórias pesadíssimas e muito agressivas. E que não são nada do que Jesus pregava. Que Jesus pregava a igualdade das pessoas. Jesus pregava ao amor. Jesus não pregava a ostentação. Jesus pregava distribuição de renda entre os próximos. A história do dízimo que Jesus fala e que as pessoas usam na Bíblia, o dízimo é que cada um doasse um pouco de tudo para que se juntasse e se distribuísse a todos que necessitavam. O dízimo não era uma coisa para a igreja de Cristo, e sim para a multiplicação e distribuição pública. Então cada um doava uma parte, essa parte se juntava a um montante e depois era distribuído a todos que precisavam. Era uma maneira igualitária, de igualdade entre as pessoas. Não tem a ver com um empoderamento religioso. Hoje em dia, a parte do dízimo, a doação, toda essa parte que vai para as religiões, ela vai para enriquecer a religião. Ela não volta para os devotos necessitados. A grande maioria fica para ali em toda aquela história. E a história do celibato, essa história de todos os santos não terem filhos, não terem tido famílias, colocou o sexo como pecado. Como é que o sexo pode ser pecado? Se o sexo sem o sexo não existiria a raça humana. Ponto. Então, se é um pecado, já é um pecado um humano existir. É pecado. O sexo até entre os animais não teria os animais, porque existe. O ato sexual transforma em bebês. O sexo para o prazer, beleza, não tem problema, o prazer não é. Por que o prazer não é divino? Porque as pessoas colocam esse rótulo. E colocaram o celibato. O celibato é não ter mais filhos, né? Não pode ter filhos. Então todos os santos, eles colocaram, sempre põe uma virgindade na santa ou no santo, como se a virgindade fosse um sinônimo de purificação, e para mim não existe essa purificação, porque você parir, você gestar uma criança, para mim é divino, então eu não vejo maldade nenhuma em um santo ter sido pai ou ter sido mãe. E eles colocaram dessa forma por quê? Para que as arrecadações financeiras, mediante as histórias religiosas, não fosse distribuída entre as famílias dos devotos ou dos sacerdotes, para que a igreja não existisse herdeiros, ninguém reclamasse a fortuna da igreja, ninguém reclamasse a fortuna de cada santo da igreja, os direitos autorais sobre aquele santo, sobre aquela história, sobre tudo. Então os santos deixavam de ter família, deixavam de ter filhos, não teriam descendentes, não teriam a história descenderia de alguém. Então você não seria herdeiro das histórias. Cristo não deixaria herdeiros. Então não teria a possibilidade de existir um novo Cristo na terra descendendo do sangue real de Cristo. Então eles maquiaram toda essa história e colocaram essa virgindade nos santos dessa forma, como se a virgindade fosse um sinônimo de purificação, o que na verdade não tem nada a ver. Por isso que a história humanitária
de Cristo deveria ser muito mais exaltada, o Cristo como um ser humano, mais humana dele. Se todos cultuassem Cristo como uma figura humana mais semelhante à nossa, nós teríamos muito mais empatia uns pelos outros e atiraríamos menos pedras nas pessoas, julgando-as como pecado. Porque o pecado é algo inventado para que você tema. Por isso a igreja usa muito temer a Deus, temer a Cristo, porque a pessoa que teme, ela obedece. Então é obedecer, na verdade, à igreja, não à figura. Então todos esses personagens maravilhosos e de uma energia pura, maravilhosa, foram convertidos a um estigma de medo, de obediência, de subservência, para a pessoa ser ali, né, abaixo. As igrejas eram colocadas com torres enormes apontando ao céu, teocentrista, que era mostrando Deus acima de tudo, né? Você vê que com o passar dos anos as torres foram diminuindo, as igrejas foram se abrindo, que é o neocentrista, que seria Deus e o homem na igualdade. Numa igualdade mais forte com o Supremo. Porque antigamente as igrejas eram perversas, elas torturavam, elas queimavam, elas matavam, elas queimavam livros, elas deixavam o povo sem a cultura. Tudo isso em nome de uma figura que foi tão benéfica e só pregou amor. Nunca pregou esses templos gigantescos, nunca pregou essa história de empoderar, de poder, né, para apenas um órgão, né, apenas uma instituição chamada igreja. Não, ele pregava o poder, o empoderamento pessoal do público, das pessoas. Ele pregava os pobres, as pessoas, como iguais, como pessoas. Ele empoderava pessoas. Ele não retirava o poder das pessoas e colocavam simplesmente num sistema, numa igreja, num poder supremo para conseguir controlar os outros. Isso era tudo que ele lutava na terra para que não acontecesse. Isso era tudo que ele lutava contrariamente. Só que você agora acredita numa coisa que é totalmente adversa à história, à essência de Cristo, à história da sua vida. Então, e continua colocando o poder às instituições e tirando o poder do povo, né, do público. As pessoas teriam um poder maior do que colocado no sistema. Então é muito complicado, a igreja virou uma questão política, virou uma questão de medo, de tortura, porque todas as pessoas que manipulavam ervas, manipulavam algum tipo de coisa, ou fazia a cura através da imposição de mão, através da energética, os grandes cientistas, Enoque e tudo mais, os grandes pesquisadores, todos eles foram perseguidos. Por quê? Porque quanto mais conhecimento tinha, mais se rebelava contra aquele tipo de poder que existia e que existe até hoje. Até hoje, quanto menos deixar o povo instruído, mais fácil de manipular é. O povo burro, ele pode ser rebanhado, né? Ele pode ser tratado como rebanho. E aí todo mundo ali fica seguindo ali aquilo porque está ali no cabresto, né? Sem conseguir enxergar sozinho a sua própria volta. Então, o grande conhecimento de Jesus que ele tentava pregar para o povo começou de novo, em nome dele, ser retido à instituição chamada igreja, chamada religião, chamada dominação pública. Então, por isso, virou patriarcal, para que as mulheres não dominassem, porque as mulheres são férteis, elas parem filhos. Então, patriarcal, colocou o celibato, que é não ter família, não constituir família, uma falsa virgindade, a todos, inclusive aos próprios sacerdotes que se colocam como celibatários, mas na verdade a gente sabe que na alcova as coisas aconteciam de forma diferente. E
a questão de monopolizar o conhecimento. E todos aqueles que pareciam ser mais conhecedores das ervas, da cura, de tudo mais que pudesse sobressair a igreja, eram queimados como bruxas ou bruxos ou feiticeiros ou caçados e eximado a sua raça. Todo aquele que se rebelava contra o sistema era torturado e morto. Então todo aquele que não seguia a historinha contada por eles, temida por eles, era morto. E até hoje, você acha que não é parecida a história? Que a história não se repete a cada dirigente, a cada presidente, a cada instituição nova que é criada aqui nos dias de hoje? É bem parecido com o que está. Se Jesus voltasse à Terra agora, ele seria de novo torturado e morto e perseguido, como foi antes. Porque, infelizmente, o ser humano praticamente não mudou nada. Só mudaram as palavras, o jeitinho, a roupagem, mas o modo de pensar, infelizmente, ainda do ser humano é igualzinho lá atrás quem crucificou Cristo. Da mesma maneira, ainda preferem acreditar na mentira do que na verdade. As pessoas ainda preferem acreditar numa grande mentira fantasiosa, num livro, né, que tem histórias assim mirabolantemente fantasiosas, do que numa verdade única, que é a irmandade entre os povos, o respeito entre as pessoas, o respeito entre a vida, o respeito e a empatia, a divisão dos bens, a confraternização, a integração dos povos, o não ao preconceito. Tudo isso é simples. Viver seria muito simples se a gente retirasse o ego. E infelizmente o que mais tem nas religiões e nesses ensinamentos e nessas instituições é o ego. Então isso é que destrói toda a história. Cristo seria hoje, se viesse à Terra, seria um grande lutador e teria tentar ir nas ruas arrebanhar a sua palavra de igualdade, de irmandade, e infelizmente iria acabar morrendo pela mão dos poderosos mais uma vez. Então a verdade sobre Cristo, ela está óbvia, só que as pessoas preferem acreditar numa grande fantasia, numa grande mentira, numa grande história preconceituosa e que não bate nada com nada, mas serve ao ego e o preconceito que as pessoas mantiveram de acordo com os anos. Infelizmente, o mau hábito do ser humano ainda impera. Mas se você pensa como eu, se você pensa diferente, se você também acredita no amor, acredita na empatia, acredita no teu próximo, acredita no amor entre os povos, na igualdade entre as pessoas, acredita em um mundo melhor, em um mundo onde as pessoas são respeitadas pelo que elas são, não pelo que elas têm, e principalmente que tudo que é material fica na terra e que o nosso espírito é imortal e que o que nós fizemos hoje vai ser decorrência do nosso amanhã, do jeito que a gente estragar o planeta hoje, amanhã nós vamos estar colhendo frutos estragados do que nós estragamos hoje. E na nossa roda das encarnações, olha, a gente vem desde lá. Aí as pessoas falam: Gil, mas por que você fala com tanta propriedade, com tanta sabedoria? Por que é que de onde você tirou isso? Você leu, você fez? Não. Eu simplesmente tenho um contato espiritual muito forte comigo mesmo. Eu acredito na roda das minhas encarnações. Eu acredito em tudo aquilo que veio dentro de mim programado. Então todo o processo das minhas encarnações, eles estão vivos dentro de mim. E estão vivos dentro de você. Basta você se conectar a você. E você ter a noção do certo e errado que você carrega dentro de você. Então, quando você ouvir uma história diferente, você pare para ver se aquilo lá no fundo te toca. Se aquilo lá no fundo você realmente acredita. Porque você já vivenciou isso. Você já
foi encarnado antes. Você tem uma história imprimida no seu perispírito. Você tem a sua vivência passada toda dentro de você. Basta você buscar. Basta você aceitar isso. E não ir como rebanho. Não ir como vaquinha de presépio, como Maria vai com as outras. Não ir seguindo um cabresto. Não aceitar isso. Tente enxergar com o coração, com a alma. Tente voltar para dentro de si, você vai descobrir que dentro de você tem muita informação. Mais do que na internet, mais do que no livro. Procura o Google que tem dentro de você, na sua essência, na sua célula, no seu próprio HD, na sua própria imagem, na sua própria alma, no seu perispírito, dentro de você, que você vai ver que as informações que eu ponho para fora aqui, bate com as suas que estão lá dentro. Eu tenho certeza disso. Mas não pense só como grande rebanho e fique seguindo as coisas sem questionar. Seja um questionador, seja um perguntador, seja um pesquisador e, primeiramente, dê atenção aos seus sentidos, ao seu coração. Lá no seu fundo, no seu íntimo, você sabe o que é certo e o que é errado. Gostou? Se gostou, continue nos seguindo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos e mais encontros como esse. Eu fico aqui com a fé de Cristo, pura, original, com a força de Maria Madalena, essa mulher guerreira, herdeira de todo o conhecimento de Cristo na Terra. E você, fique aí com o meu grande amor, o meu grande coração, juntinho de você. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!